compartilhar a palavra de Deus? A gente está falando nesse tema durante esses 2 meses, o mês de julho e o mês de agosto. Aliás, domingo que vem já é agosto, né? É isso mesmo? Sim, né? Hoje já é 25 ou 26 hoje. Então, o nosso tema tem sido esse: você não manda em mim. Então, vire para quem está do seu lado e com muito... Não precisa falar isso para essa pessoa, não é muito bonito de falar isso para... Mas a gente está falando isso para alguém. Não alguém, para alguma coisa, né? A nossa motivação, nossa disposição e missão nessas semanas é realmente olhar para certas coisas dentro de nós. A gente tem chamado de emoções. Talvez você pense que são apenas pensamentos ou algumas forças do nosso interior. Então, a gente não está falando com espíritos. Eu não acredito que a gente necessariamente esteja falando com demônios. Em alguns casos pode ser, né, que existe uma ingerência espiritual que vai provocar certas emoções na nossa vida, mas nós estamos falando conosco, nós estamos falando com o nosso interior, e isso é muito sério, é muito importante. A Bíblia fala sobre isso. Tem um salmo que diz: por que você está abatida, ó minha alma? E o salmista está falando com ele mesmo e nos chama a atenção para a responsabilidade que nós temos de olhar, policiar, monitorar o que está acontecendo dentro de nós. Porque o que está acontecendo lá de fora a gente o tempo todo está observando, o tempo todo a gente consegue perceber. Mas a Bíblia Jesus especialmente vai nos dizer: nós precisamos olhar para o que está dentro de nós. Uma pesquisa rápida: quantos de vocês estão no Instagram? Quem está no Instagram? Não nesse momento agora, mas você está lá, né? Você tem uma conta e usa. Levanta mais alto, é muita gente. Eu acho que eu preciso usar mais o Instagram. Você sabe que nós mais velhos, eu posso dizer, ficamos no Facebook. Os nossos filhos foram para o Instagram para fugir da gente quando a gente entrou no Facebook, e agora você está no Instagram também. Eu não sei para onde que eles vão, não sei, né? Vai ter que surgir uma nova rede social, mas eu demorei muito para entrar, e até hoje uso muito pouco o Instagram, como eu disse para você. Mas o que há de interessante, de muito legal no Instagram, o que a gente pode falar de bom, não tem nada realmente de bom, mas existe um problema que a gente percebe às vezes no Instagram, que eu percebo particularmente, e em qualquer rede social, não apenas no Instagram, é como ele me mostra tudo que você tem e eu não tenho. Como ele me mostra, né, as coisas que você conquistou e eu não conquistei, as férias que você tirou e eu não consegui tirar, os lugares para onde você viajou. E você sabe do que eu estou falando, né? Porque o pessoal, quando viaja para algum lugar, tira muita foto e faz um filtro, coloca um sol que nem existe de verdade, faz você acreditar que aquela água é azul daquele jeito e outras coisas, e deixa você incomodado com a sua própria vida. Porque o que a rede social faz frequentemente, e eu e você não somos apenas vítimas disso, nós fazemos isso o tempo todo, é que nós mostramos a melhor parte da nossa vida. Você nunca vai ver uma macarronada mal feita, né? Que alguém tirou uma foto e postou lá para você. Olha só que coisa linda. Não, eu posso ficar sem. Não, mas quando faz aquele prato bonito, faz aquela sobremesa bonita, que faz questão de colocar, eu tenho certeza que não passa pela sua cabeça assim: eu quero deixar todo mundo com inveja. Mas passa, né? A verdade é que passa assim. Tem um pouco disso na gente. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, não sobre algo talvez tão inofensivo como uma sobremesa ou um prato, mas algumas outras coisas. O que a rede social, o Instagram e qualquer outra rede social vai nos mostrar é justamente como as outras pessoas estão, ou pelo menos como elas querem mostrar que estão. E não precisava da rede social. Antigamente a gente conversava com as pessoas e sabia disso. Eu contei para vocês uma vez aqui na igreja que eu fui almoçar com uma família muito querida nossa, meu primo, e os filhos deles têm a mesma idade dos meus filhos, ainda bem pequenininhos. Um deles falou: você sabia que o Daniel, cara, o menino bem novinho, tinha acho que 3 anos de idade, já está lendo tudo? E eu dei um sorriso e olhei para o meu filho assim: meu filho não está lendo nada, né? Mas ao mesmo tempo tem algo dentro da gente que faz pensar assim: que bom por você. Mas tem outra coisa dentro da gente que faz a gente pensar assim:
Puxa, não está acontecendo comigo, né? Num outro almoço também parecido com esse, o fulaninho adora salada. Meu filho nem sabe o que é isso, né? Meus filhos, não sei se é o seu caso. E em outros momentos, e a parte que eu acho que é a mais feia de todos, que eu percebo na minha vida, talvez seja a coisa que eu mais odeio em mim, uma das coisas que eu mais odeio em mim, é que é real, e eu acho que é real para muitos de nós. E se o que eu vou falar choca você, eu espero que não choque muito, mas não me julgue tão mal assim, porque não é tão incomum. É que quando, em algum momento, de vez em quando, alguém faz algo errado, alguém cai no erro, alguém tropeça, alguém falha, a primeira sensação que vem, e fica bem escondidinha lá, mas a primeira que vem é yes. Que bom que não acontece só comigo, aconteceu com ele também. Agora ele vai ver como é que é. Isso é feio demais. E em algum momento eu paro e observo e falo, meu Deus, não era para eu pensar nunca assim, aquela pessoa falhou, ela errou. Ela precisava, na verdade, era da minha ajuda, da minha misericórdia, de que eu apoiasse, não de que eu pensasse que por alguma razão o erro dela me faça parecer melhor. Você sabe o que eu estou falando? Talvez você já tenha sentido. Não levanta a mão, não, mas eu acho que você já deve ter sentido algo semelhante. Quando alguém chega para você e fala, você soube o que aconteceu com fulano, e você já sabe que é alguma coisa ruim. Você fica doida para saber. Não nessa igreja, porque aqui na igreja não tem ninguém que gosta de fofoca. Mas talvez a pessoa que está em casa, não sei se é o seu caso, né, mas que às vezes a gente fica pensando, por que a gente quer saber algo de ruim que aconteceu com outra pessoa? Porque tem algo dentro de nós que é alimentado. E nós não queremos dizer o nome. Nós não aceitamos que nós temos isso. Mas é exatamente o que é, e é aquilo do que nós vamos falar nessa manhã. E eu estou usando o Instagram apenas como uma ferramenta que a gente, em geral, usa para fazer isso, para medir isso. O que a rede social e qualquer uma delas fazem é nos mostrar que não há paz, ninguém ganha essa luta, essa briga, ninguém vence na comparação. Comparação, ela faz o contrário, ela tira a nossa paz. Nós estamos hoje na terceira semana dessa nossa série, intitulava Você Não Manda em Mim, e o subtítulo é exatamente como dizer não às emoções que lutam pelo controle da nossa vida. Porque todos nós temos emoções que competem pelo controle da nossa vida, especialmente pelo controle da nossa boca, porque sabe, né, essas emoções que se controlar a nossa boca vão controlar a nossa vida, vão controlar nossos relacionamentos. E Jesus declara, e a gente tem usado esse versículo nas últimas semanas, perfeitamente sobre o assunto. Ele fala, vocês não veem, está falando com um grupo de pessoas e está falando com a gente, você não vê que qualquer coisa que se come passa pelo estômago e mais tarde é expelida? O que entra em você não necessariamente vai contaminar você, vai em algum momento sair de você, porém, o que sai de você e sai do seu coração, ele diz, as palavras que saem da boca, não a comida que você coloca na boca, mas as palavras que saem da boca, vêm do coração, vêm do seu interior e contaminam o homem que fala essas palavras. E agora Jesus vai falar de uma série de coisas que você não podemos acreditar que estejam dentro de nós, mas ele diz que estão. Porque do coração saem os maus pensamentos. E os maus pensamentos têm o potencial de se tornar cada uma dessas coisas. Se você deixar sua mente ir embora, não há limite para o que você possa fazer. E Jesus fala, homicídios. Todos eles começaram com um pensamento aparentemente inofensivo. Porque é só um pensamento. Não vou matar não, eu só pensei. Não vou adulterar, mas que mal tem apenas pensar em adultério? Jesus fala, os maus pensamentos, se você permitir, eles não vão encontrar limites. Homicídios, os adultérios, os roubos, as mentiras, as calúnias, e a lista não termina aí. Todo tipo de coisa ruim que você pensa, nunca vou fazer. Jesus diz, que já estão potencialmente, já tem um embrião no seu coração. Já tem algo bem escondidinho lá, querendo existir, querendo acontecer. Jesus, sério? Isso aqui tudo, essa lista, pode residir dentro desse meu coração? E essas coisas, Jesus fala, são essas coisas que contaminam o homem, né? Eu coloquei essas frases porque elas são frases que a gente de vez em quando fala,
que de vez em quando alguém vai dizer, justamente porque vai revelar essa coisa estranha. Meu Deus, não sei de onde isso veio, não quis dizer isso, foi sem querer. Eu já fiz isso, eu acho que você também. Coisas das quais nós envergonhamos, que se a gente pudesse, né, como a gente falou semana passada, apertar Ctrl Z, deixa eu voltar para o estado anterior, eu preciso que isso não aconteça, mas já aconteceu. E quando acontece, a gente ou ouve ou fala isso, eu não quis dizer, foi sem querer, não sei de onde isso veio. Não, você não sabia, agora você sabe de onde veio, porque o próprio Senhor Jesus diz de onde veio, e nós precisamos ser sérios em relação a isso. Existem coisas dentro de nós que nós não podemos permitir que, embora elas estejam dentro de nós, escondidas dentro de nós, elas não podem assumir o controle da nossa vida. Não pode ser quem vai dominar. Por isso o título da série Você Não Manda em Mim. O que nós temos como missão nessas semanas é identificar. Eu quero ajudar você a identificar, a realmente jogar uma lanterna, uma luz, um holofote bem forte dentro do seu coração e perceber, eu não queria admitir, mas está lá dentro. Isso existe dentro de mim. E agora eu posso tratar disso. Na semana passada a gente falou sobre culpa, que se esconde dentro da gente e muitas vezes vai tentar controlar a nossa vida. Hoje a gente vai falar sobre essa outra palavra tão feia, inveja. Se você já ouviu alguém dizer, né? Você estava falando uma frase, fulano de tal, assim, assim, assado, alguém olhou para você e falou, isso é inveja. Nenhum de nós disse, é verdade. Nenhum de nós, todos nós dizemos, que inveja? Claro que não, eu só estou fazendo um comentário. Que inveja? Eu nem acho que é grande coisa, seja o que for. Não me afeta em nada, não me... E mesmo que não seja, quando é inveja, a gente nunca admite, porque a gente realmente não acredita que a gente tem isso. A gente percebe nas pessoas, a gente percebe nos outros, nunca nós percebemos em nós mesmos. Mas ela é real e Jesus disse que ela está aí dentro. E se você não tomar cuidado, ela acaba aparecendo do lado de fora. Salomão coloca da seguinte maneira, e eu acho que ele acerta na mosca, ele fala, a inveja apodrece os ossos. Você pode ler esse versículo comigo em voz alta? 1, 2, 3 e... O que isso significa? Mexe com você de um jeito destrutivo, de um jeito negativo, nocivo, apodrece os ossos, faz com que você perca saúde física, emocional, espiritual, como você quiser. O que a inveja faz é que ela faz você competir, até mesmo com gente que nem sabe que tem uma competição acontecendo. Gente que nem sabia que você estava olhando para ela. Ela nos torna arrogantes porque nós estamos melhores. Se você se sente melhor do que alguém, naturalmente o próximo passo é se tornar orgulhoso. É incrível como é que o orgulho faz com a gente. Eu já me vi falando coisas tão arrogantes, tão absurdas, que eu falei, eu não acredito que isso sou eu. Mas Deus, Jesus fala, não, André, estava aí dentro o tempo todo. Você estava só esperando uma oportunidade. São as coisas, talvez, das quais mais eu me envergonho quando eu lembro. E falo, eu não acredito que essas palavras saíram da minha boca. Olha que estupidez, como é que alguém fala desse jeito? Mas é porque está lá, e se eu não tomar cuidado, vai querer ter voz na minha vida. Se eu me comparo com alguém e me acho melhor, e eu já fiz isso várias vezes, e às vezes sou tentado a fazer, eu fico arrogante. Se eu me comparo com alguém e me acho pior, isso também acontece frequentemente, isso tem o potencial de me tornar deprimido, frustrado, e às vezes até sem ânimo para a vida. E eu acho que pode acontecer com todo mundo, eu acho que acontece com todo mundo. Então aqui vai, caso a luz acabe ou a internet termine, o principal dessa manhã, vamos parar com isso. Vamos parar de se comparar uns com os outros. E pronto, vamos orar, vamos embora, já está resolvido o problema. Não, pastor, a gente sabe que quem dera fosse tão fácil assim. Já que você mandou eu parar, então eu vou parar. Você tem um problema, para de ter um problema. Não é fácil assim, e eu acredito que isso não vai simplesmente desaparecer. A nossa necessidade de se comparar, e essa nossa, acho que está natural, a gente nasceu com isso desde criança. Isso já aconteceu com você? A sua irmã recebeu um pedaço de pizza maior do que o seu? Ou do seu irmão ganhar a sobrecoxa maior do que a coxa que você ganhou? E o que você fala? Não é justo.
Porque a gente vive em comparação aos outros. A gente olha como é que está a nossa vida com base no que está acontecendo com o outro. Você aprendeu isso desde cedo. Eu e você nunca paramos de fazer isso. E hoje eu vou abrir o meu coração um pouquinho para você sobre como que isso se apresenta na minha vida e como isso é forte. Eu não acredito, depois de pregar sobre comparação, quase todo ano, a gente falar um pouco sobre isso. Hoje eu cheguei à conclusão, eu acho que isso não vai desaparecer. Mas eu acho que também não precisa controlar a nossa vida, não precisa dirigir, não precisa roubar a nossa alegria. Isso aqui é uma colocação pessoal. Eu acho isso aqui, que inveja não é um problema que nós precisamos resolver, é uma tensão que nós precisamos administrar. Eu terminei de pregar o primeiro culto, falando sobre esse tema, fui para a minha sala e fui tentada por me comparar, porque tinha outros pastores pregando hoje, e a internet vai me mostrando, fulano de tal está pregando, e chega um alarme para mim, na igreja tal está acontecendo isso. Eu fui ver, e adivinha o que passa pela minha cabeça? Igualzinho você, não me julgue mal. Falei, nossa, esse pastor tem muito para aprender. Nossa, aqui tá, olha só, com a câmera que ele usou, a lente está maravilhosa. Eu precisava comprar uma dessas. Olha como essa igreja é bonita. Olha como essa igreja está faltando. Olha. E a gente é tentado, eu estou falando de um pedaço só disso, a gente é tentado a medir a nossa própria vida com base na vida dos outros. Hoje eu quero, pela graça de Deus, mostrar para você como isso é um problema e como nós podemos escapar dele. Salomão, ele vai escrever tanto em Eclesiastes quanto em Provérbios, e ele vai nos ajudar hoje a criar uma imagem mental importante demais, porque você tem as suas conversas invisíveis, as suas conversas que acontecem só dentro de você. Eu tenho certeza que você já fez isso. Você vai se encontrar com alguém, ou você teve um problema. Eu já fiz isso várias vezes. Quando você conversou com alguém, você não sabia exatamente o que falar, mas depois passou um tempo, você sabia exatamente o que falar, aí você reimagina toda a conversa e você é perfeito naquela conversa. Em alguns casos tem até um público, o pessoal bate palma no final, depois que você terminou de falar. Porque nós temos isso, nós ensaiamos certas conversas dentro de nós, e o que Salomão vai falar para a gente agora, precisa fazer parte dessas nossas conversas interiores, precisa ser lembrado por nós. Ele fala o seguinte, Eclesiastes 4:4, descobri que todo trabalho, toda realização, e antes de você dizer, eu discordo de Salomão, esse é o cara que Deus disse que é o cara mais inteligente que já pisou aqui, depois de Jesus. O cara mais sábio de todos, que tem muita experiência, que já foi para tudo quanto é lugar, que sabe da vida, que conhece as pessoas, que além de ser muito rico e muito poderoso, realmente é um cara entendido dos assuntos. Ele vai e fala, todo trabalho, toda realização, qual é o combustível? Surgem da competição que existe entre as pessoas. Eu hoje concordo completamente, mas já fui um pouco resistente a esse pensamento. Eu acredito que Salomão acertou em cheio. Que a gente se move frequentemente com base nisso. Talvez ele esteja exagerando, talvez não seja 100%, mas uma boa parte do que acontece, dos esforços, dos estresses, de tudo que eu quero conquistar, é porque eu estou olhando para um lado e para o outro e medindo a minha vida. Isso aconteceu, ele escreveu isso há 3.000 anos atrás. E já estava acontecendo isso. Já estava todo mundo competindo entre si. E estava todo mundo determinando como é que eu estou com base em como é que os outros estão. Mas olha como é que ele fala sobre isso. Mas isso também é absurdo. Viver essa vida, onde tudo que você faz, todo o seu esforço, todo o seu trabalho, é porque você está competindo, isso é um absurdo. E essa expressão significa, não tem sentido, não faz sentido, mas é real. E aí ele vai nos dar uma imagem que eu acho poderosíssima, que nós devemos gravar na nossa alma. Ele fala, é correr atrás do vento. Vamos dizer bem alto? É correr atrás do vento. Quem já correu aqui atrás do vento? Ele diz que a gente já fez isso, a gente só não percebeu o que estava fazendo. Pensa nisso. O que significa para você correr atrás do vento? O que é isso? O que para você significa essa expressão? É interminável.
não tem uma linha de chegada. Você nunca alcança satisfação. Nunca tem paz. Porque viver para competir é isso. Porque sempre tem alguém que tem mais do que você. E você já conquistou muita coisa. E quando você conquistou o que você conquistou, possivelmente você se viu passando à frente de outras pessoas que ainda não conquistaram. Eu não sei se você lembra, acho que existe até hoje. Quem aqui ia para fliperama, jogar qualquer joguinho no fliperama, naqueles lugares? É mais homens, nós tínhamos esse vício. Graças a Deus passou, a gente foi para o PlayStation agora, está tudo certo. Mas um dos jogos que eu gostava muito de jogar eram carrinhos, daqueles que você dirigia, e era uma corrida. E a corrida, claro, você tem que chegar em primeiro lugar, mas aí tinha sempre um visor mostrando quantos carros tinham na sua frente. E eu amava passar por um carro, ultrapassar o carro e ver aquela contagem regressiva, né? Tem 30 carros na sua frente, você passava um 29, 28, 27, e a gente está chegando, quando está chegando lá na frente você está com 2, tem sempre um que está a quilômetros na sua frente, você nunca vai alcançar ele, mas você sabe que você está em segundo lugar, já passou vários. E não é isso que é a nossa vida, muitas vezes a gente consegue perceber pelo que a gente já passou, mas não chama a nossa atenção. Chama a atenção o que a gente ainda não fez. Tem 3 na minha frente, tem 4 na minha frente, tem 10 na minha frente. Eu confesso a você que eu dirijo assim, como se estivesse assim também. Quando abro o sinal, eu vejo o númerozinho diminuindo. Vou passar na frente de todo mundo, não quero ficar atrás de ninguém, muitas vezes. É tempo de confessar, eu vou fazer isso mais frequentemente. E Salomão ele fala, você viver assim, nunca conseguir conquistar, nunca conseguir, é exatamente isso, é insatisfação garantida. Se você vai viver para se comparar, se você vai viver para competir, se você vai viver sem perceber que tem inveja aí dentro, sempre tem alguém com mais do que você. O dele é mais novo do que o seu, o dela é melhor do que o seu. Os filhos deles parecem ser mais inteligentes, mais atléticos, sabem tocar 3 instrumentos, os seus ainda não sabem. É maior, é mais rápido, tem um mais novo. E depois que você conquista aquilo, se esse era o seu foco, já passou, você conquistou, já não sente mais nada, você fica olhando para o outro, para o próximo passo que você tem que dar, para aquilo que você ainda não conquistou. E a inveja, preste atenção nisso, rouba a alegria das nossas realizações, porque alguém sempre realizou mais. E a gente não consegue parar de olhar para isso. Nessa manhã eu quero dizer para você, quando você se vir na sua corrida, na sua carreira, na pista que Deus colocou você, tentado a ficar olhando para um lado e para o outro, para saber como é que os outros estão correndo também, você precisa dizer, inveja, eu te vi aí, eu percebi você não vai dirigir minha vida, você não manda em mim. Porque isso é correr atrás do vento, eu não corro atrás do vento. Correr atrás do vento é desperdício de energia, é perda de tempo. Não vou perder minha vida perseguindo o vento. Por outro lado, Salomão não está dizendo, você não deve ignorar o progresso que você já teve e nem abrir mão do progresso que está na sua frente. Quando eu falo para você não se comparar com ninguém, não é um convite à passividade. Pensa bem, Salomão, ele realizou mais na sua vida do que qualquer um naquele tempo. E ele nunca parou de crescer. Então ele não está sugerindo que você pare também. Aliás, ele continua dizendo, o tolo cruza os braços e destrói a própria vida. O tolo é aquele que, nesse caso aqui, vai dizer, se não é para tirar 10, eu não quero nem tentar. Se não é para ganhar, eu não quero nem competir. Se eu não for para chegar no final, não. Existe uma corrida, existe um tempo, existe um passo de cada vez. Você não pode abandonar e acreditar que o progresso vai acontecer. Eu amo o progresso, eu gosto muito do crescimento. Eu acredito que crescimento é progressivo, paulatino, gradual. Eu sempre vi isso acontecer, acredito disso. E aliás, a Bíblia me dá embasamento para isso. Mas há pessoas que não aceitam. Elas querem que tudo aconteça imediatamente e ficam frustradas quando não acontece. Então, prefere cruzar os braços e deixar para lá. Não ser produtivo não é a resposta. Aí Salomão vai reunir esses 2 extremos. Gente que não quer fazer nada e gente que está tentando fazer tudo e não consegue. E ele coloca da seguinte maneira. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço de correr atrás do vento. Melhor é ter um punhado é tudo que uma mão, um punho consegue segurar.
com tranquilidade do que as duas, porque você só tem duas mãos. Se você tivesse três, você ia tentar usar a outra também, para pegar o máximo que você pudesse. Imagina que na sua frente tem 500 sacolas com aquelas alças, e você consegue, igual quando você faz compra e vai falando, não, só vou fazer uma viagem, vou pegar tudo no meu porta-mala, né? Igual eu faço às vezes também. Estou confessando, vamos falando tudo, né? Pego tudo que pode, assim, não acredito que vai sobrar uma, e dá um dedinho mindinho. E aí, o que acontece com alguém que pega as duas mãos e pega tudo? Simplesmente não sobra espaço para qualquer outra coisa que aparecer e você pegar. Salomão está fazendo você pensar o seguinte: se você só tem as duas mãos, se você pegar tudo que você conseguir, você não vai ter paz. Primeiro, você não vai conseguir. Qualquer coisa que Deus quiser dar para você, você está ocupado com as duas mãos. Você sempre está olhando para o que você não pegou, porque você pegou muita coisa, mas sobrou muita coisa que você não pegou. Agora pega uma só e tenha tranquilidade, você está com uma outra mão que está sobrando. Se Deus te der alguma coisa, você pode pegar. Se alguma coisa em algum momento aparecer, você tem uma mão para pegar também. E você vai ter paz. Eu gosto dessa expressão. Melhor é ter um punhado com, diga bem alto, tranquilidade. Oh, palavra linda. Com tranquilidade significa, a gente já falou disso, satisfação. Satisfação é quando você termina o seu dia e você não fez tudo que o outro consegue fazer, mas você fala, eu fiz tudo que eu podia fazer. Eu fiz tudo que eu consigo fazer. Eu fiz o meu melhor. E eu estou tranquilo. Eu vou dormir. Eu vou descansar. E amanhã eu continuo. Mas a satisfação, conquista aconteceu, né? A gente se satisfaz com menos do que a gente achava que se satisfaz. Inclusive, daqui a pouco você vai almoçar e vai chegar a essa conclusão, né? Que você é capaz de se satisfazer com menos do que você achava que precisava. E nessa história que Salomão vai contar daqui a pouco para a gente, ele vai dizer como os nossos olhos têm dificuldade de se satisfazer. Mas é possível pegar tudo com uma mão só e ficar com a outra sobrando, com muita coisa sobrando, a outra está liberada, e ainda assim ter paz, ainda assim ter satisfação, ter contentamento. E como isso é importante, e como isso é bom. Mas há algo dentro de você e de mim, por isso que Jesus alerta sobre o que está lá dentro de você. Há algo dentro de mim e de você que acredita, que presume que mais é melhor. Quanto mais, melhor. Isso é uma mentira. Na verdade, é bom que a gente pense que mais não é melhor, mas menos pode ser mais se levar você à tranquilidade, à satisfação e a contentamento. É possível. E é maravilhoso. Graças a Deus ainda tenho, eu creio, né, muita vida pela frente, mas eu já fico pensando quanta vida eu perdi, quanto tempo eu perdi porque eu não tinha aprendido isso. E eu queria fazer muito mais do que eu deveria ter feito. Eu perdi coisas muito importantes, muito grandes. Perdi coisas que eu nunca queria que ninguém perdesse na vida. Mas era por esse motivo, porque queria fazer tudo e esqueci do principal. Queria fazer tudo que estava ao meu alcance, dando as minhas desculpas. Mas quando você entende esse princípio, você começa a eliminar certas coisas da sua vida que não são tão importantes. Porque menos é mais. Se produz satisfação. O resultado que você tem no final é paz. Melhor é um punhado com tranquilidade do que ficar gastando e se gastando, e fingindo, e se esforçando, e filtrando a melhor foto, cortando aqui, publicando, seja o que for, porque eu preciso, e a gente não sabe qual é a motivação, mas muitas vezes é essa, eu preciso provar alguma coisa para alguém. E olha como ele continua, mesmo texto. Salomão vai contar a história de alguém, mas lembra que ele acabou de falar que todo trabalho, todo esforço parece que vem da mesma fonte, da necessidade de competir. Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão. Porque isso significa simplesmente ele não tinha para quem deixar a sua herança. Pastor, mas ele não tinha mulher nem filha. É porque naquela cultura, acredite se quiser, aquela cultura, né, de muito tempo atrás, mulheres não herdavam nada, não podiam herdar. Então, Salomão está contando a história de alguém que não tinha para quem deixar a sua herança.
fosse ela qual fosse. E ele continua: trabalhava sem parar. Trabalhava sem parar. Por que ele trabalhava sem parar? Ele falou nos versículos anteriores: porque ele olhava para um lado e olhava para o outro, e ele media a sua própria vida, e ele tinha que trabalhar, e era muito bem sucedido, e ganhou muito dinheiro, e tinha progresso na sua vida e crescimento, trabalhava sem parar, contudo, mas os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza, e isso é a coisa mais normal e mais comum que você vai ver. Nossos olhos não se satisfazem com nada, nem com comida, nem com qualquer fonte de prazer que nós consideremos fonte de prazer, e nem com dinheiro. Absolutamente, os olhos nunca se satisfazem. E a Bíblia está apenas hoje apontando mais uma vez essa verdade para a gente, que essa história que ele está contando, né? Trabalhava sem parar, conquistava muito, mas os seus olhos não se satisfaziam, ele queria mais. Quando você tem mais, você quer mais. Quando você tem mais, você precisa e você busca mais. Até que esse homem finalmente para um pouquinho e tem esse momento de lucidez e faz uma pergunta que, se você como eu gosta de crescimento, progresso, de melhorar e melhorar e melhorar, eu acho que você gosta, você tem que fazer essa pergunta. E ele faz: para quem eu estou trabalhando tanto? É uma pergunta importante. Esse esforço todo, esse estresse todo, essas horas todas fora de casa, tudo que eu estou fazendo, qual é o motivo? O que eu estou tentando fazer? O que eu estou tentando provar? E para quem eu estou tentando provar isso? Muitos homens têm a resposta rápida para essa pergunta: para quem eu estou trabalhando tanto? Para minha família. Quantas vezes eu já ouvi isso? Estou trabalhando para minha família, estou me esforçando porque é por causa da minha família. Será? Sua família te acorda todo dia, ela: vamos lá, pai, levanta, tem que trabalhar para a gente. Você precisa garantir a família. Será que esse é o anseio dos seus filhos, da sua esposa? Ou se é a mulher que trabalha demais? Será que é esse que é o anseio que a sua família tem? Que eles mais precisam que você trabalhe? Ou será que existe uma resposta um pouco mais profunda e difícil da gente responder? Nós não percebemos, mas a palavra de Deus vai nos dar essa visão clara de que a motivação, o combustível para o que a gente faz, em geral não é o que a gente pensava. Em geral é porque nós estamos competindo. Alguns de nós estão competindo com pessoas que, como eu disse, nem sabem. Outras até sabem. Muitos estão competindo com o irmão mais velho. Porque eu não entendo, pastor. Para o meu irmão tudo foi sempre muito fácil. Para mim é tudo difícil. Com o cunhado. Ou com a cunhada. Eu queria ter tido a oportunidade que ela teve. Eu queria ter estudado onde ele estudou. Eu queria ter entrado para aquele concurso que ele conseguiu. Mas na época foi injusto, porque eu fiz isso, ela fez aquilo, e assim, assado. E a vida nunca mais parou. Aquela pessoa se torna a única referência. Às vezes é um pai. E não é porque você está competindo com o pai, é porque o pai, em algum nível, parece que exigiu de você de mostrar alguma coisa. Você precisa satisfazer, você precisa provar para ele que você conquistou. E triste, às vezes o pai já morreu, a mãe já morreu, mas a mesma coisa continua. Eu preciso mostrar, eu preciso provar para alguém que nem está aí para ver. É impressionante como isso tem movido muita gente. E a pergunta é importante: para quem eu estou trabalhando tanto? E ele continua: e por que razão eu deixo de me divertir? Já parou para pensar, alguém fazer uma pergunta dessa? Meu Deus, por que eu não estou vivendo a vida? Por que eu não estou curtindo a vida? Porque tudo que eu conquistei até agora eu não consigo nem... né? Eu compro uma casa, mas não consigo morar direito nela, que eu vivo no trabalho. Eu mando construir uma piscina, mas não consigo dar um mergulho nela. Seja o que for, por que eu não estou curtindo a vida? Eu amo a minha esposa, só não tenho tempo para ficar com ela. Eu amo meus filhos, só não gasto tempo com eles. E aparentemente é porque tem algo motivando você, algo sendo combustível para as suas decisões. Esse homem dessa história não conseguia parar para apreciar o que ele tinha, e ele não sabia por quê. Talvez você também não consiga, não saiba o porquê que não há satisfação na vida. E eu adoro essa última frase que ele coloca: isso também é
absurdo, não faz sentido. É um trabalho por demais ingrato. Viver uma vida onde você não tem paz porque não consegue conquistar, e quando conquista não consegue celebrar a sua conquista porque sempre alguém conquistou mais do que você, é ingrato. Eu acho que praticamente todo mundo que está aqui é cristão, é de Jesus. Se você não é, deixa eu falar com você que não é, com você que talvez esteja nos assistindo, mesmo que você não tenha Jesus como teu Senhor, eu acredito que você nunca vai ser quem você nasceu para ser. Se você acredita que existe algum propósito na sua vida, você nunca vai ser enquanto estiver constantemente olhando para todo mundo ao seu redor para medir a sua vida. Porém, se você é um cristão, se você é um seguidor de Jesus, a coisa fica bem mais séria. Eu acredito que você nunca vai experimentar o propósito de Deus, o que Ele desenhou para você. Você nunca vai experimentar para a sua vida enquanto se distrai com o propósito de Deus para outra pessoa. E olha para o que o outro está fazendo. E mede a sua vida com base nisso. Eu queria que você guardasse essa imagem. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Tem uma pessoa prestes a correr a sua corrida e, curiosamente, tem outras faixas, mas não tem ninguém nessas outras faixas. Cadê o meu tecladista? Pode subir. O que eu quero colocar aqui para você? Eu acredito que Deus tem uma faixa para você. Ele tem uma pista para você. A Bíblia chama de uma carreira para você correr. Ele estabeleceu. E se você estivesse numa corrida dessa, se você estivesse prontinho para disparar e começasse a correr, você sabe qual vai ser a sua tentação o tempo todo? Olhar para como é que os outros corredores estão. E é exatamente assim que a vida é, né? Você está querendo ver os númerozinhos diminuindo. Passei 1, passei 2, passei 3. Estou melhor. Mas ainda assim não importa quem eu passei. O que importa é que eu não consigo passar aquele outro. É o que a gente faz. Mas essa imagem eu quis colocar justamente para você perceber que se tem alguém para correr junto com ele aqui, aparentemente é invisível. E precisava ser para mim e para você. Tem gente correndo nas outras pistas, sim, na sua história, na sua vida, mas você não deveria ficar olhando para isso. Você deve olhar para a sua pista, para a sua carreira, para a sua corrida, porque Deus te deu. Fala para quem está do seu lado, corra na sua pista. No primeiro culto, meu pai estava aqui. Meu pai é bispo também, na Nova Vida. E ele é um exemplo em vários aspectos para mim. E ele não sabia, mas eu já tinha escrito aqui que eu ia mencionar ele. Agora eu posso mencionar até falar mal, se eu quiser, porque ele nem está aqui, né? Mas eu não tenho nada para falar de mal do meu pai. Mas eu cresci tendo um pai como um pastor muito bem-sucedido. E não apenas muito bem-sucedido. Ele sempre foi um exemplo de pastor. E eu acabei indo na mesma direção, nunca pensei que eu fosse, nunca apontei nessa direção, nunca me inclinei, vou ser um pastor, nunca mesmo, acho que todo mundo já sabe disso, mas acabei me tornando. E quando meu pai tinha menos idade do que eu tenho agora, ele já tinha aberto cerca de umas 10 a 15 igrejas, que hoje existem, são grandes. Ele já tinha conquistado muitas coisas. Que eu saiba, ele é o único pastor da denominação da Nova Vida, que hoje são mais de 2 ou 3 grandes, o único que recebeu um título de pastor do ano, de tantas coisas que ele fez num ano só. Quando ele foi ordenado ao episcopado, se tornou bispo, ele já tinha feito muita coisa, e ele nunca fez para conquistar nada, para ganhar algum título, nunca. E graças a Deus, ele nunca impôs isso sobre a gente, ele nunca achou que os filhos, que são pastores também, porque eu tenho também um irmão mais velho que é pastor, que deveriam fazer como ele fez. A gente nunca se sentiu pressionado, mas ainda assim, para pensar. Eu tenho meu pai, eu tenho um irmão mais velho que é pastor, muito bem sucedido. Eu tenho mais 3 tios, pelo menos, muito bem sucedidos, que estão na mídia, eles aparecem, e eu observo. Você acha realmente que eu não sou tentado, igualzinho você, a olhar para tudo isso e medir? André, você quer ser pastor? Não, mas você o que você vai fazer? Não sei, já fizeram tudo. Esses caras são tão bons, já foram para todos os lugares, já resolveram aparentemente todas as coisas, já tomaram as melhores decisões.
eu, igualzinho você, preciso todos os dias perceber uma voz dentro de mim que me faz olhar, especialmente para a rede social. Porque esses meus tios que eu mencionei para você, o meu irmão, às vezes até o meu pai, estão lá. E quando eu vejo alguma coisa, eu sou tentado a medir quem eu sou, com base neles. E não precisava ser eles. Tem outros muitos, fora do país, dentro do país. Pastor na internet é o que mais tem agora. E cada um deles, se eu deixar, pode ser uma sombra na minha vida. Pode ser um motivo para eu me sentir alguma coisa que eu não sou e me tornar arrogante, ou até um motivo para me sentir deprimido e frustrado porque nunca consegui o que eles conseguiram. Isso é só um exemplo meu. Tem outros que nem envolvem ministério, que são meus, e nenhum deles é bonito. E alguns eu não tenho nem coragem de compartilhar. Estou abrindo, mas não vamos exagerar. E eu acho que você também. Mas faz parte. E eu precisei identificar essa questão. E demorou, mas em algum momento eu comecei a identificar. E eu ainda estou dia a dia aprendendo a lidar com o fato de que comparação vai fazer parte da minha vida, mas não pode dominar a minha vida. Eu preciso todo dia dizer: inveja, comparação, não, você não manda em mim. Não vai dirigir as minhas decisões, não vai dirigir as minhas reações. E no início dessa mensagem eu li com você a parte B do versículo de Provérbios capítulo 14, verso 30. Eu quero que você leia a parte A comigo. Diz assim: um coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Lembra que a gente leu isso? A inveja apodrece os ossos. Mas olha a primeira parte, leia comigo. Um coração em paz dá vida ao corpo. Um coração em paz é aquele que vai dormir tranquilo, porque sabe que não vai fazer tudo, mas sabe que pode fazer o que fez, que consegue. E nem sempre, nem todo dia dá, mas você vai pensar: eu posso ter satisfação, eu sei até onde eu consigo ir. E eu não estou preocupado se eu não conseguir conquistar o que o meu cunhado, a minha irmã, o meu irmão, o meu pai, o pastor falando de tal, o outro funcionário, o outro supervisor, o outro cara que faz parte do mesmo trabalho que eu, a pessoa que trabalha do meu lado, no mesmo computador, seja o que for. E mesmo que eu não consiga fazer o que ele faz, eu vou ser fiel aqui no que eu estou fazendo, porque eu tenho uma pista na minha frente. Deus me deu uma carreira. Deus me deu um caminho. E a única coisa que Ele quer que eu faça é que eu continue olhando para frente e progredindo, dando um passo de cada vez. Porque a alternativa é essa: você pode se comparar, você pode competir, você pode ter inveja, mas você nunca vai ter paz. Nunca. Você não consegue vencer perseguindo o vento. Mas Deus deu a você uma corrida para correr. Entra na sua faixa. Fique na sua faixa. Para de ficar olhando para o lado e ver quem está na frente e quem está atrás. E a melhor parte: mude o mundo, a vida de alguém lá onde você está, lá na sua faixa. Porque pessoas estão ainda, precisando de mim, de você. E muitas vezes nós temos um olhar distorcido em relação a pessoas por causa justamente do que a comparação faz. Então veja o que eu escrevi para você aqui: olhe para os outros como fonte de inspiração e não de imitação. Olhe para pessoas que você admira como fonte de inspiração. Não permita olhar para ninguém e achar que está pior e desprezar aquela pessoa, porque elas também podem ser uma inspiração na sua vida. Mas quem quer que esteja ao seu redor fazendo algo parecido com você, não precisa ser alguém que provoque em você medo, temor. O sucesso daquela pessoa parece que me intimida. Não. Eu vou colocar para você a frase de um autor, Jordan Peterson, desse livro, 12 Regras para a Vida, bem interessante. E essa frase diz o seguinte: compare-se com quem você era ontem, não com quem alguém é hoje. Eu adorei essa frase. Se você vai se comparar, use a si mesmo como referência. Compare a você mesmo com quem você era ontem. E quando eu li isso, eu falei: mas existe o risco de alguém olhar para ontem, achar que estava melhor ontem, ficar até chateado e deprimido porque estava melhor e piorou. Existe. Mas em geral,
nós vamos ter uma visão de que nós crescemos. E nós vamos perceber, progresso está acontecendo. Eu quero convidar você a amar o progresso que Deus está fazendo na sua vida. Porque você consegue olhar para trás e saber quem você era e quem Deus tem te tornado. Mas ficar olhando para o sucesso das outras pessoas, ou até para o fracasso das outras pessoas, vai apodrecer os ossos. Ou, como aquela velha canção dizia, vamos ver se tem gente da antiga aqui hoje. Quantas bênçãos. Quem conhece a música Quantas Bênçãos? Levanta a mão com orgulho, gente. Isso. Não as do seu irmão, do seu vizinho, do seu próximo. Celebre com ele. Seja um entusiasta do que ele tem conquistado. Mas para contar as suas próprias bênçãos. Esse tom aí tá bom, né? Você quer cantar comigo? Quantas bênçãos, conta quantas são. Recebi. Tem um monte de gente que sabia a música. Não quis levantar a mão. Olha aí. Uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tem lágrimas correndo agora. Você já parou para pensar o que significa contar as bênçãos? Contar as bênçãos é realmente pegar um papel, pegar um lápis e começar a anotar tudo na sua vida hoje que é uma bênção, que você identifica que Deus deu a você, o que Ele fez por você, o que Ele colocou perto de você. Coisas são bênçãos, pessoas são bênçãos, circunstâncias podem ser bênçãos, mas a gente nunca para contar elas, uma a uma. Você sabe o que vai acontecer se você fizer isso? Se você realmente pegar um papel e uma caneta, ou o seu celular, e começar a anotar a lista de coisas que Deus já fez e tem feito. Só hoje Ele já fez um monte de coisa. E cada dia vai acontecer uma coisa dentro de você se você começar a contar as suas bênçãos. Você vai ver algo acontecendo no seu interior. Você vai se tornar grato, agradecido. E pessoas agradecidas são muito mais felizes. Pessoas agradecidas o tempo todo não estão olhando para um lado e para o outro para ver como é que elas estão. Elas não estão competindo com ninguém. Elas costumam olhar para um lado e para o outro e perceber o que elas podem fazer para servir pessoas, por causa de tanto que elas receberam. Pessoas agradecidas não são críticas, elas não são reclamonas, elas não estão o tempo todo mal-humoradas, elas não estão com raiva de tudo e de todos, porque elas observam o tempo todo a presença de Deus na sua vida. Em tudo, para onde quer que elas olhem, elas veem uma evidência da graça, da bondade, do amor de Deus. E vale a pena fazer isso. Não perca o que a vida tem para você, não perca o que Deus tem para você. Você nunca vai experimentar a vida ao máximo até decidir abraçar completamente a vida que Deus te deu. Então, quando você for tentado a se comparar, você precisa parar e declarar. Inveja, comparação, você não manda em mim. Eu não vou correr atrás do vento. Vamos dizer bem alto? Vamos lá? Todo mundo, 1, 2, 3 e... Inveja, você não manda em mim. Eu não vou correr atrás do vento. Eu acho que você pode falar um pouco mais forte, como se você estivesse vivo. Vamos lá? E eu quero bastante ênfase no não. Vamos lá, todo mundo junto, 1, 2, 3 e... Inveja, você não manda em mim. Eu não... Amém? Afinal de contas, se você é um seguidor de Jesus, você já tem alguém que manda em você. Você já tem um chefe, você já tem um Senhor. E Ele nos deu instruções tão específicas que a repercussão dela é importante. Eu vou colocar para você primeiro a repercussão. Não se comparem uns aos outros, é o que a Bíblia fala sobre isso. Mas a base é o único mandamento que Jesus deixou para a gente. Não se comparem uns aos outros, amem uns aos outros. E deixa eu te falar um negócio, antes da gente ficar de pé e cantar. Você não consegue fazer essas duas coisas muito bem, se tentar fazê-las ao mesmo tempo. Não tem como.
Porque a inveja e a comparação vão atrapalhar o amor. Vão se colocar entre você e a pessoa que você ama ou precisava amar. Isso aqui não é uma coisa legal que Jesus sugeriu. Isso é crítico para a nossa missão. Se você é de Jesus, se você é igreja, essa é a sua missão. Jesus fala que as pessoas vão saber que você é dele. As pessoas vão saber que vocês são meus seguidores. Jesus diz, se vocês amarem uns aos outros. Se vocês celebrarem uns aos outros. Celebrar a vitória dele e dela. Ser grato pelo que não aconteceu necessariamente na sua vida, mas aconteceu na vida de outra pessoa. E cuidarem um dos outros, estiverem lá um para os outros. É só aí que paz e propósito são encontrados. Será que em algum lugar na sua vida a inveja tem dominado? E você nunca deu nome, mas é isso mesmo? Talvez seja num relacionamento específico. Talvez seja num ambiente específico. Não corra atrás do vento, isso é absurdo. Correr atrás do vento, para pensar, correr atrás de algo que não dá para ver e nunca vai se alcançar. Essa é a imagem que Salomão está usando para dizer para você o que significa viver olhando para um lado e para o outro, se comparando e querendo saber e medir a sua vida. É absurdo, não faz sentido. E se você continuamente faz algo que não faz sentido, adivinha, a sua vida perde o sentido. E quando a vida termina, ela não fez sentido. Não corra atrás do vento. Corra atrás de Jesus. Siga a Cristo. E ao contrário da inveja, Ele vai tornar a sua vida muito melhor. Vai tornar você melhor na vida. Então, quando você começar a ouvir essa voz dentro de você, bem escondidinho lá, dizendo, e talvez fazendo você querer celebrar secretamente o fracasso de outra pessoa, ou ficar um pouco frustrado e triste porque o outro se deu muito bem e você não. Aponta o dedo lá para dentro, inveja, eu vi você aí. Você achou que ia ficar escondida? Não, você não manda em mim. Inveja, você está tentando dirigir a minha vida, mas deixa eu te falar. Você sabe o que eu vou fazer? Eu vou escrever uma carta para ela e vou entregar em mãos uma carta parabenizando e celebrando a vitória dela, exatamente essa que você quer que eu sinta raiva, você quer que eu fique irritado e chateado, e eu não vou ficar com raiva dela, eu não vou ficar irritado com ela, até porque ela não tem nada a ver com isso, simplesmente aconteceu. Eu não vou ficar chateado com ele. Você quer saber? Eu vou mandar um e-mail para ele, eu vou mandar uma mensagem para ele, e vou celebrar, e vou parabenizar. Quando ele chegar em casa, quando ela chegar em casa, eu vou fazer uma festa e vou celebrar, mesmo que ela tenha recebido todo o crédito por algo que eu fiz. Todo o trabalho foi meu, mas ele que recebeu todo o crédito, ainda assim, eu não vou competir. Você não vai mandar em mim, você não vai dirigir a minha vida. Que isso seja a sua disposição diante de Deus nessa manhã. Dizer, eu já tenho um Senhor e Ele vai mandar em mim, Ele que vai dirigir a minha vida. Eu não vou permitir que essa força, que eu sei muito bem qual é a fonte, Jesus me diz, está lá dentro do homem, faz parte da natureza humana, mas não vai dirigir a minha vida. E você vai ser muito mais feliz, você vai encontrar satisfação, você vai encontrar paz. Amém? Você recebe essa mensagem hoje? Vamos ficar de pé para a gente orar? Há uma canção que a gente canta aqui na igreja que fala de gratidão ao nosso Deus, que eu acho que tem tudo a ver a gente cantar nesse momento. E depois que a gente cantar, a gente vai fazer uma oração, você vai para casa. Eu oro para que a palavra de Deus enche o seu coração hoje e sempre. Amém?